Graça e paz, irmãos. Que bom que você está aqui conectado com a gente, né? Nesse momento especial para meditarmos na palavra de Deus, que tanto nos abençoa, não é verdade? Eu quero te convidar então a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Nós temos aqui o episódio em que Jesus está numa festa de casamento. Você conhece a história, né? Quando acaba o vinho e Jesus transforma a água em vinho. Esse texto tem lições preciosas para mim e para você, e eu quero compartilhar aqui com os irmãos nesta nossa reflexão. Então, João capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia de 2 ou 3 metretas, ou seja, de 80 a 120 litros. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao dirigente da festa. E levaram. E logo que o dirigente da festa provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o chefe da festa ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais, seus milagres em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, queridos? Texto precioso da palavra de Deus nos fala aqui de um momento especial, né, na vida daqueles noivos, uma festa que naquele tempo durava mais do que as festas de hoje, né? Naquele tempo, uma festa de casamento era comum ela durar uma semana, às vezes até 2 semanas. Em algumas ocasiões, a cidade toda era convidada, né? Haviam muitas cidades pequenas e todo mundo era convidado. O vinho era o símbolo da alegria. E aqui nesse episódio, né, o término do vinho, antes do fim da festa, seria um duro golpe que afetaria principalmente a reputação do anfitrião. E nessa festa, o vinho acabou. E então Jesus manifesta a sua glória e resolve o problema, restaurando a alegria. Ao contrário do que muita gente pensa, Jesus não veio tirar a nossa alegria, não veio tirar o prazer dos seres humanos. Pelo contrário, esse texto vai nos lembrar que Jesus se manifestou para restaurar a nossa alegria. Aliás, Jesus vai dizer isso em João capítulo 15, no versículo 11, essas coisas vos tenho dito, para que a vossa alegria seja completa. O desejo de Deus para mim e para você é que a nossa alegria seja completa, né? E mesmo nos momentos assim, de dificuldade, né? Acabou o vinho, e agora? E agora? Né? E eu gostaria de responder essa pergunta para os irmãos, com pelo menos 3 respostas, né? Primeiro, e agora? Certifique-se da presença de Cristo na sua festa, na festa da sua vida. Versículo 2 diz assim: E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas.
Esta festa de casamento, irmãos, pode representar muito bem a nossa vida, né? Representar o nosso dia a dia. E a pergunta que a gente precisa fazer é: Jesus está convidado para participar do seu dia a dia, de todos os momentos? Ou há momentos que você preferiria que Jesus não estivesse por perto, né? Para a felicidade deste casal, Jesus estava perto, né? Já esteve longe, já estivera longe, né? O versículo 1 fala de terceiro dia, são 3 dias de caminhada, 2 dias e meio, entre 30 e 45 quilômetros, né? Jesus já teve um momento em que estava longe, mas na festa lá estava Jesus, sua presença ali se manifesta, né, junto com os seus discípulos. E a presença de Jesus nessa festa, a presença de Jesus na festa da vida, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, faz toda a diferença, né? E esses dias mesmo nós estávamos falando aqui, os irmãos se lembram, de Moisés, né, orando a Deus, falando: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça tirar o pé deste lugar. Eu não vou dar um passo sequer sem a tua presença. Esses noivos convidaram Jesus, tiveram essa felicidade, né, de ter Jesus como um convidado na sua festa. Isso fez toda a diferença. Isso fez a diferença na vida deles. Isso faz a diferença na nossa vida também, irmãos, né? Quando nós pensamos na nossa vida, quando nós pensamos na nossa família, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a maior necessidade da família é pela presença de Jesus, mais do que bens, mais do que conforto, mais do que sucesso. Ele diz: a família precisa da presença de Jesus. Então acabou o vinho, e agora? E agora tomara que Jesus já esteja presente na sua vida. Se não tiver, né, se ele não estiver na festa da sua vida, seja rápido, né, para que você possa tê-lo junto de você quando a dificuldade aparecer. Acabou o vinho, e agora? Segundo a resposta do texto, para mim e para você: confie seus problemas a Jesus. Coloque os seus problemas nas mãos do Mestre. Versículo 3, nós temos assim, dizendo, né? E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Maria provavelmente estava ajudando na organização e no serviço dessa festa, né? E ela percebeu que acabou o vinho. Aliás, o reverendo Hernandes Dias Lopes destaca que não foi o noivo e nem os garçons que perceberam a falta de vinho, mas Maria, né? Talvez nos lembrando de que as mulheres têm uma percepção mais aguçada para ver o que está faltando na família. E aqui fica um alerta, né? Quanto mais cedo forem identificados os problemas que atingem a família, mais rápido e fácil será a solução do problema. Às vezes nós demoramos demais, irmãos, né? Quantas vezes nós atendemos alguém, né, que já poderia ter nos procurado, já poderia ter pedido socorro, né? E às vezes espera a casa cair para depois pedir o auxílio, para pedir o socorro a Deus. Não, se você está percebendo que tem algo aqui que precisa ser mudado, precisa ser restaurado, precisa ser consertado, corre, meu irmão, né? Corre, porque quanto mais cedo você procurar o auxílio em Deus, melhor, né? E então confie que Deus agirá. Confie, né? E confie que Ele agirá no tempo certo, no tempo adequado. O tempo é importante. Às vezes a gente tem um coração muito apressado, e aí a gente pensa que Deus está atrasado, mas Deus vai agir no tempo certo. E essa questão do tempo fica evidente no texto, quando Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora, né? Existe uma hora certa para a ação de Deus, mas esta é a certeza que nós podemos ter: Ele agirá, e agirá na hora certa. D.A. Carson, grande escritor, destaca que Maria não sabia o que Jesus faria, mas entrega o problema para Ele e nele confia. E aqui, irmãos, nós temos um contraste da fé. Nós temos aqui o dirigente da festa, né, ignorante, desconhecendo aquilo que estava acontecendo, versículo 9, não entendendo o que estava acontecendo, né?
E temos no versículo 11 os discípulos que foram levados a crer. Então, de um lado nós temos os discípulos crendo, do outro lado nós temos o chefe da festa desconhecendo, não entendendo o que estava acontecendo, né? E a humanidade, isso é um reflexo da humanidade, né? Alguns têm a graça de Deus de entender o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, de enxergar o poder de Deus, enquanto tantos outros, né, desconhecem, estão alheios àquilo que Deus está fazendo. Se você está ouvindo, está conosco aqui nesta mensagem, né, você faz parte deste grupo abençoado por Deus, que tem o privilégio, né, de entender o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Nós temos aqui os discípulos, então, sendo levados a crer. E a pergunta é, crer em quem? Irmãos, crer em quem? Em Jesus, aquele que nos abençoa abundantemente, sem restrições. Versículo 6 fala aqui de aproximadamente 600 litros, né? Não é pouca coisa o que Jesus transforma, é muito, né? É em abundância, irmãos. Sempre que Deus nos abençoa, abençoa com abundância, sem restrição. Crer em quem? Crer em Jesus, aquele que nos dá sempre o melhor, vai nos lembrar o versículo 10. O vinho novo é melhor. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é melhor. É aquele que nos ajuda, mesmo em nossos embaraços. Este embaraço foi criado pelos próprios noivos, né, pela equipe. Não é um problema que Jesus criou. As pessoas criaram esse problema para si. Quantas vezes, irmãos, eu e você tomamos decisões erradas, né? Agimos errado, às vezes falamos o que não devia falar, e aí criamos problema para a gente mesmo. Para a gente mesmo, né? Quem criou esse problema? Ô pastor, eu mesmo, né? E mesmo nessa circunstância em que a gente se embaraça, Deus está disponível. Esse Jesus, querido Jesus, está disponível para nos socorrer. Glória a Deus por isso. Crer em quem? Quem foi que os discípulos creram, né? Creram em Jesus, aquele que nos ajuda nas nossas emergências, né? E esse aqui é um caso de emergência, a ação precisava ser imediata. Quem sabe você também está precisando de algo assim em Deus, né? Algo que precisa ser resolvido rápido, né? Algo que é uma emergência na sua vida. Você pode confiar em Jesus, é Ele que nos socorre nas nossas emergências, irmãos. Glória a Deus por isso, né? Esses discípulos foram levados a crer em Jesus, aquele cujo amor infinito se mostra efetivo, capaz pelo seu poder igualmente infinito, né? Estamos falando aqui do Todo-Poderoso, é o Filho de Deus, cheio de graça e de glória, como vai nos lembrar o versículo 11, a glória de Deus se manifesta. Então acabou o vinho, acabou a alegria, chegou a tristeza, chegou a dificuldade, chegou o obstáculo, e agora? Né? E agora, espero que você tenha Jesus já presente na sua vida, se não fez, faça correndo, e agora confie no Senhor, confie no Senhor. E quando você confia no Senhor e entrega o seu problema nas mãos dEle, você está pronto para dar o terceiro passo, obedeça a Jesus. Versículo 7 nos mostra essa atitude de obediência. Jesus lhes disse, enchei as talhas, e encheram-nas, diz o texto, até em cima. E o que esse texto nos lembra, irmãos? Que a obediência a Jesus não é qualquer obediência, não é de qualquer jeito que a gente obedece. Nossa obediência tem que ter algumas características, algumas qualidades, e uma delas está muito clara aqui nesse texto, é que a nossa obediência precisa ser completa. Nós precisamos obedecê-lo completamente, não pode ser pela metade, não pode ser só a parte que a gente gosta, né? O texto diz que eles encheram, e encheram até em cima, né? Não encheram pela metade, encheram até em cima. Assim como eu e você precisamos obedecer a Deus completamente. Às vezes o nosso coração quer obedecer uma parte e deixa a outra para obedecer no futuro, né? E Deus está nos ensinando aqui, não, obedeça já. Quer receber o milagre de Deus?
quer viver o sobrenatural de Deus, obedeça agora e completamente, né? Obediência é fruto desta confiança, né? Nós vemos aqui no versículo 5, Maria dizendo, olha, façam tudo o que Ele vos disser, né? Ou seja, confie no que Ele vai dizer, confie no que Ele vai falar. Ela mesma, né, sabia que ela não tinha condição de resolver, mas ela sabia quem podia resolver, né? Confia nele que Ele pode resolver. Então, nós obedecemos a Jesus, em primeiro lugar, completamente. Segundo lugar, irmãos, uma outra característica dessa obediência é que essa obediência é fruto de fé e não de lógica, né? Não é fruto da lógica, obedece pela fé. Se fosse pela lógica, esse milagre não teria acontecido, né? Quando nós olhamos aqui essas 6 talhas, né, 120 litros, 100, 120 litros, né? Vamos pensar aqui em 100 litros, né? Nós estamos falando aqui de 600 litros, imagine a dificuldade que é, o peso, né, dessas talhas com 100 litros cada uma, o trabalho que é, né, a experiência dos serventes, né, talvez pensando, puxa, nós estamos precisando de vinho, não é de água, né? A água a gente já tem, né? Talvez pudessem, na lógica, né, se opor a esta ordem de Jesus, mas eles não agem por lógica, agem por fé, a fé obediente, né? E aí nós temos o milagre acontecendo, né? E nada contra a lógica, né, irmãos? Pelo contrário, a gente entende que muito do que Deus faz tem lógica, faz sentido, né? E especialmente quando a gente quer viver os resultados naturais, a lógica é extremamente bem-vinda, pensar, raciocinar, entender o que está fazendo, por que está fazendo, tudo isso é muito importante. Mas quando a gente vai viver o sobrenatural de Deus, algumas vezes nós precisamos agir para além da lógica, né? Precisamos agir através da fé. Nós vemos isso em muitos outros exemplos, por exemplo, na vida de Noé, né? Noé construindo aquela arca, no seco, né? Sendo zombado, criticado, ridicularizado, mas estava lá firme, porque tinha uma palavra de Deus. O segredo é você ter uma palavra de Deus. Se Deus te deu uma palavra, você tem essa certeza no seu coração, que é uma direção que Deus te deu, você pode agir por fé, ainda que a lógica não acompanhe, né? Então foi assim na vida destes ajudantes da festa, foi assim na vida de Noé, foi assim na vida de Abraão, quando ele é convocado, né, por Deus para entregar o seu filho Isaque, sacrificá-lo. Foi assim quando Deus orienta Gideão para deixar uma boa parte dispensar o exército, que já era pequeno, né, dispensar o exército e levar para a guerra apenas 300 homens, não faz sentido. Para a lógica humana não faz sentido, né? Mas para quem tem uma palavra de Deus, irmãos, faz todo sentido, né? E vive o sobrenatural de Deus. Quando a gente lê o episódio da pesca maravilhosa, né? Nós temos ali Pedro, um pescador experiente, né? Não pescou nada, ele falou, Senhor, nós não pescamos nada, mas porque é o Senhor que está mandando, né, debaixo dessa tua palavra, da palavra do Senhor, nós vamos lançar de novo as redes. Não tem lógica, em outras palavras, né? Não faz sentido, mas vamos fazer porque é o Senhor que está mandando, né? E a obediência a Deus é assim, irmãos, nós obedecemos porque Ele está mandando, né? Em terceiro lugar, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, e porque Ele é Deus, Ele manda e a gente obedece, né? Alguém disse que a água viu o seu Criador e se enrubesceu, né, e ficou vermelha, né, de vergonha diante do seu Criador, né? E a palavra de Deus foi liberada aqui, né, e nós temos aqui a ordem de Deus e a obediência natural, inclusive das coisas criadas, né? De fato, nós estamos falando aqui de obediência ao glorioso Deus, né? Ao glorioso Deus. Obedecer, irmãos, é a chave para a gente viver o sobrenatural de Deus. Muitas vezes perdemos de viver o sobrenatural de Deus pela desobediência do nosso coração, por nos firmarmos na nossa vontade,
naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos, na maneira como nós gostaríamos que fosse, né? E resistimos à ordem de Deus. Isso não nos ajuda em nada, irmãos. Nós precisamos obedecer a Deus, obedecer completamente, obedecer de coração, obedecer imediatamente, obedecer porque Ele é Deus, né? Obedecer porque Ele é Deus, e nós vamos viver então o sobrenatural de Deus na nossa vida. Esse casamento reflete muito bem a vida do ser humano. A vida é assim, às vezes o vinho acaba a alegria, acaba a paz, a segurança é abalada, algumas certezas se transformam em dúvidas. A vida é assim. Mas se o Senhor Jesus estiver presente na festa da nossa vida, na nossa família, nas circunstâncias, no nosso dia a dia, nós podemos confiar nele e obedecer o que ele diz, na certeza de que vinho novo é melhor, na certeza de que Deus vai reverter aquela dificuldade, aquela adversidade, né? E o segundo estado vai ser muito melhor do que o primeiro, que você vai atravessar as tempestades da vida muito mais forte do que quando você começou. É assim que Deus faz, né? É assim Deus vai nos levando de vitória em vitória. Podemos confiar na certeza de que assim como Ele surpreendeu aquele dirigente da festa, né, do casamento, Ele também vai fazer por nós muito mais do que nós esperamos. É isso que a palavra de Deus nos ensina nesse texto. Paulo fala sobre isso quando escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele fala que Ele é poderoso. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Que seja assim, meu irmão, na sua vida, que você possa viver o sobrenatural de Deus, né? E quando o vinho acabar, quando a dificuldade chegar, você possa descansar em Deus, estar debaixo do governo dEle, confiando nele e vivendo o sobrenatural de Deus, a bênção de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é o Deus conosco, está presente nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, nas nossas emergências, nos nossos embaraços. Meu Deus, o Senhor não nos deixa sozinho, pelo contrário, Pai, o Senhor está sempre disposto a nos socorrer. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, meu Deus, sabedoria para enxergarmos, meu Deus, as oportunidades, meu Deus, e entendermos, meu Deus, a importância de obedecer o Senhor, de confiar no Senhor, de descansar, meu Deus, debaixo da Tua mão poderosa. Pai, que a fé do Senhor, meu Deus, cresça em nosso coração e possamos crescer nas experiências contigo, meu Deus, naquilo que o Senhor tem, nos propósitos do Senhor para cada um de nós. Pai, quero invocar a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs. Meu Deus, que a Tua bênção seja sobre eles, que eles possam, meu Deus, triunfar sobre toda a adversidade, meu Deus, possam transpor todo o obstáculo, meu Deus, e viver, Pai, o poder do Senhor, o sobrenatural do Senhor na vida deles. Pai, que seja assim na vida de cada um de nós, Pai, é a nossa oração, e assim oramos em nome de Jesus. Amém, meu amado? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra ganhe um lugar especial no teu coração e possa te mover de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, vivendo o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.